Bobinas. Os indutores, conhecidos como bobinas, têm um funcionamento similar aos capacitores. São fios enrolados, que podem ou não terem um material como núcleo. Sua unidade de medida é o Henry, H. O que determina sua indutância é a espessura do fio e o número de espiras dela. Em circuitos de corrente contínua, vimos que capacitores, quando estão totalmente carregados, não passa por ele a corrente elétrica contínua. Já em circuitos de corrente alternada, a corrente passa pelo capacitor carregado. A bobina funciona de forma inversa. Em circuitos de corrente contínua, a corrente passará pela bobina, e em circuitos alternados, a corrente não passará por ela. Em corrente alternada, os indutores criam uma resistência à passagem da corrente, chamada de reatância indutiva. Assim como os capacitores, deixam passar certas frequências ou bloqueiam nos circuitos onde é usada como filtros. Uma característica das bobinas é que, em correntes alternadas, elas geram um campo magnético, capaz de induzir uma tensão elétrica em um fio condutor se estiver ligado paralelo e dentro do limite desse campo. Já em tensão contínua, ele funcionará como um eletroímã. Simbologia: é representada por um fio enrolado. Quando tiver duas barras paralelas contínuas, significa que o fio é enrolado em um material de ferro, que compõe seu núcleo. No caso de duas barras paralelas pontilhadas, seu núcleo é de ferrite. Uma seta cortando-a indica uma bobina variável, que muda sua indutância através de um cursor igual a dos capacitores e potenciômetros. Aplicações: o uso mais comum da bobina como armazenamento de energia é em circuitos de fontes de alimentação chaveadas, como por exemplo, fontes de computadores desktops, fontes de notebooks, etc. Nos vídeos anteriores, quando falamos dos capacitores e suas aplicações, vimos que bobinas colocadas em paralelo com os capacitores, teremos um circuito básico de sintonia. Na imagem vemos alguns exemplos de circuitos de sintonia, filtros passa-baixa e filtros passa-alta, utilizando capacitores e bobinas. Para recapitular, filtros de passa-baixa deixam passar frequências até um valor determinado. Os filtros passa-alta bloqueiam frequências abaixo do valor de frequência determinada. Lendo valores. Em alguns aparelhos eletrônicos, as bobinas são feitas sob medidas. Muitas vezes não vem informando seu valor em seu corpo. A única forma de saber é através de um esquema da placa que normalmente encontramos em sites especializados, ou através do próprio indutímetro. Poderá vir com o valor de forma codificada igual resistores de carvão, que veremos logo mais adiante. Bobinas SMD. Bobinas podem vir com alguns formatos de codificação. O mais comum é com 3 números, onde o resultado é dado em microhenry. O terceiro número, como no caso dos capacitores SMD, é o fator de multiplicação, na potência de 10. Exemplo: uma bobina com o valor estampado em seu corpo, 102, tem o valor de 10 vezes 10 elevado a 2, que é igual a 1000 microhenry ou 1 milihenry. Para aqueles que vêm com a letra R, o mesmo caso dos resistores SMD, significando um ponto decimal. Exemplo: um R2 tem o valor de 1,2 microhenry, R25 tem o valor de 0,25 microhenry, ou 250 nanohenry. Poderá vir com uma letra diferente ao R. Esse indica a tolerância da bobina. E pode ser vista na tabela. Código de cores. Podem usar o mesmo código que se usa os resistores, observando a mesma tabela, mas com o valor sendo em microhenry. Em uma bobina do tipo epóxi, com 3 cores, a terceira faixa fica toda na lateral do componente como na figura.
E está é o fator multiplicador. Em bobinas do tipo axial, e com 4 faixas, a terceira é o fator multiplicador e a quarta é a tolerância. Diante dessas informações, basta observar a tabela de códigos para resistores. Lembrando que o resultado é em microhenry. Exemplo: em uma bobina com 3 faixas, a primeira sendo vermelha, a segunda sendo lilás e a terceira marrom, esse componente terá o valor de 27 vezes 10 elevado a 1, que é igual a 270 microhenry. Para bobinas com 4 cores, sendo a primeira laranja, a segunda verde, a terceira vermelha e a quarta prateado, este componente terá o valor de 35 vezes 10 elevado a 2, que é igual a 3.500 microhenry ou 3,5 milihenry com 10% de tolerância. Como testar? Para testá-lo, o componente deve estar fora do circuito. Para este componente, deve-se usar um instrumento chamado indutímetro. A maioria dos multímetros já vem com essa função, devendo apenas observar a escala a ser utilizada. Como testar os resistores, que vimos nos vídeos 2 e 3. Além desse teste, você também poderá verificar, com o auxílio de um ohmímetro, se este componente apresenta alguma avaria, tipo rompido. Nesta função, o ohmímetro deve marcar uma baixa resistência, como se medisse um fio condutor simples. Caso o aparelho não apresente nada, significa que a bobina está quebrada. Lembrando que os testes devem ser feitos com o indutor fora do circuito para um melhor resultado na sua aferição. Então, pessoal, por hoje ficamos com esse conceito de bobinas. Inscreva-se caso não sejam inscritos. Deixe o like para ajudar o nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até mais.